primeiro passo é o mais fundamental, é a base de todos os outros passos. Porque nós precisamos abrir mão do controle da nossa vida. Eu sei que parece até tolice a gente às vezes pensar que nós temos o controle da nossa vida. Mas, apesar de não termos o controle da nossa vida, né? Porque, por exemplo, quando alguma coisa ruim acontece, por exemplo, a morte de um ente querido, você não tem controle pela sua vida. Então, essa ideia de eu controlo a minha vida é uma utopia. E o primeiro passo nos dá essa clareza. Porque por mais que eu diga assim, não, mas eu controlo a minha vida, aqui dentro do Evangelho o Senhor diz assim, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o controle da tua vida ao Senhor. Isso não é fácil, mesmo nós percebendo que, por exemplo, nós não temos domínio da nossa vida daqui 5 horas, daqui 3 horas, nós não temos ideia do que vai acontecer. Nós não sabemos nada sobre o nosso amanhã, mas nós temos a ousadia de achar que nós temos o controle da nossa vida. Interessante é quando a palavra de Deus diz que realmente nós temos um controle e nós precisamos liberar isso. Então, realmente, por mais que as situações podem nos gerar descontrole, mas nós precisamos dar a nossa vida ao Senhor, inclusive pela confissão. Precisamos abrir mão do controle da nossa vida. Precisamos entregar nossa vida a Jesus. Eu acho que, como eu evangelizei esses dias a uma pessoa, e parece brincadeira, a pessoa fica assim olhando para você, né, uma pessoa arruinada pelo pecado, uma pessoa destruída pelo diabo, e quando você vai falar, entrega a tua vida para Jesus, a pessoa te olha assim como se ela fosse superior àquilo, né? Eu fico olhando assim, né? Interessante essa posição que o ser humano alcançou de engano. Mas a Bíblia continua dizendo, entrega teu caminho ao Senhor. Entrega. Então, muitos de nós vivem uma vida num ciclo vicioso, né? E agora, nesse período de pandemia, os vícios aumentaram por causa da solidão, frustrações, né, desesperanças, isolamento, que é a palavra da hora, e, consequentemente, pelo que nós assistimos aí em vários lugares do Brasil, inclusive aqui em São Luís, igrejas fechadas, né? E ao mesmo tempo pessoas sem congregar. Então, claro que nós estamos aqui diante de uma crise de solidão, de isolamento, e claro que também nós estamos diante de um problema muito sério de aumento de vícios. Não sei se vocês se lembram do ciclo da dor, o ciclo da ferida, o ciclo do vício. Vamos lá? É a dor, o escape, o alívio, a consequência e a vergonha, né? Então, nós estamos aqui vendo que as pessoas se entregaram para ter alívio rápido daquela dor, da solidão, dos traumas, das depressões, né? Então, é necessário reconhecermos Jesus como aquele que pode transformar nossas expectativas. Um exemplo interessante que o David Cornfield fala, muito interessante, ele diz assim, é como se você tivesse
no engarrafamento de trânsito, e você fica ali irado, você fica lá zangado, você fica lá chateado, mas você está lá. Tu pode botar o carro por cima dos outros? Tu pode sair dali? Tu não pode. Então são coisas que não dependem de você. Então a melhor opção é você buscar a saída. No caso aqui de um engarrafamento é se acalmar. Mas nós fomos fazer uma visita para uma viúva no domingo, à noite. E essa viúva perdeu o esposo para o Covid. E ela disse para nós, ela disse, eu não conhecia dor maior. Eu desconhecia essa dor. Eu fui arruinada. E ela disse, há 45 anos eu vivia com meu marido. Estávamos juntos para tudo. 45 anos. E de repente ele foi embora. Desapareceu de mim. Então são coisas, são situações que estão acima do nosso controle. Então às vezes nós pensamos, não, está tudo sob controle, eu controlo tudo. E vem uma situação dessa que você percebe que você não tem controle sobre a situação. Não podemos alterar, né? Não podemos alterar a situação. Então nós precisamos entender que nós não podemos mudar muitas coisas. Nós não podemos mudar muitas coisas. E é por isso que nós devemos entregá-las a Jesus. Porque nós não temos condições de dominar a situação. E aí muitas pessoas vivem nos vícios, né? Muitas pessoas vão procurar os vícios, ou até mudar de vícios, né? Muitas pessoas mudam de vício, por exemplo, nesse tempo de solidão, de situação difícil, muitas pessoas mudaram de vícios, mudaram de dependências. Eu quero falar sobre esse assunto aqui porque ele é muito importante. Se não tratarmos nossas feridas, só vamos viver transferindo nossas obsessões. Então, aqui eu consigo encerrar um ciclo de dependência, eu consigo encerrar um ciclo de sofrimento, só que aí eu não procuro Jesus para resolver o resto da minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar outro vício, outra obsessão. E aí eu tenho um exemplo, por exemplo, uma pessoa que teve um relacionamento que não deu certo, e aí ele consegue escapar desse relacionamento, ele consegue se sair desse relacionamento, sobreviver, né? Mas aí o problema dessa pessoa qual é? Ele vai procurar outra pessoa, sem nenhum preparo, e é incrível como os que precisam ser tratados profundamente, eles têm uma tendência a procurar pessoas não funcionais ou disfuncionais. Então, por exemplo, eu estou vendo um caso agora, recente, de uma pessoa que não deu certo com um namorado, e ela conviveu com esse cara, e tiveram muitas brigas, tiveram muitos problemas emocionais, problemas profundos, e aí ela conseguiu se desligar dessa relação, e escapou emocionalmente, ela estava sobrevivendo, quando agora aparece com um novo namorado. Então nós percebemos que as pessoas estão somente transferindo obsessões. E quando Deus nos dá um livramento, quando nós conseguimos nos desligar de um vício, o que nós precisamos fazer? E essa é a proposta de Deus para nós hoje, nesse momento.
encerrar esse ciclo vicioso, entregando nossas vidas ao Senhor Jesus. E aí sim, nós vamos aplicar o primeiro passo, que é humildade e quebrantamento. Gente, é muito interessante você observar, por exemplo, eu acompanhei uma situação que a pessoa dizia assim: eu não vou amar outra pessoa, eu não tenho condições de amar outra pessoa, esse cara me maltratou, mas eu não tenho condições de amar outra pessoa, ele é tudo para mim, eu amo essa pessoa, ele é a minha vida. Mas aí o cara deixou aquela moça e ela já está em outra situação. Está com outro cara, com o mesmo amor, com a mesma paixão. E ainda tem aquela frase, né? A fila anda. Defraudações em cima de defraudações, caminhando para a destruição de relacionamentos, e mesmo tendo vivido relacionamentos dolorosos, e vai fazendo aí não posso dizer, um abismo, que chama outros abismos. O perigo. Muitas pessoas são dependentes de pessoas disfuncionais, muitas pessoas. Essas pessoas nesse nível aqui, elas já são dependentes dos disfuncionais. Há até um estudo psicológico que diz que as pessoas dependentes, elas parece que já tenham uma atração por pessoas disfuncionais. Elas não conseguem ter relacionamento com uma pessoa saudável. Ela sempre vai buscar pessoas disfuncionais e às vezes com as mesmas características da pessoa que maltratou ela antes. Eita! E nós chamamos essa pessoa de codependente. Codependente. Ele precisa controlar, ele precisa depender, ele precisa ser maltratado. Ou maltratar. Às vezes a pessoa passa aí pensando nisso porque eu estou resolvendo algumas questões nesse aspecto, de alguns casais, de algumas pessoas, e aí você percebe pessoas que já se relacionaram, por exemplo, essa pessoa que eu estou conversando, já se relacionou com pelo menos 6 mulheres, assim, se relacionou de morar junto. E o que faz essa pessoa nunca acertar? Buscar pessoas disfuncionais. É um dos problemas. E o outro problema é ser atraído por pessoas disfuncionais. E o outro problema é não mudar. Ou seja, não abrir mão do controle da sua vida. Mas eu gosto aqui dessa proposta. Como nos libertaremos disso? Primeiro passo do garpo e do gatinho. Primeiro passo da cura. Quando nós reconhecemos essa dependência. Eu estou doente. Eu tenho essa obsessão. Eu tenho esse problema. Eu preciso de ajuda.
Nós precisamos parar, raciocinar isso, em vez de nos transferir para outra pessoa. Ou até para a próxima vítima, né? Transferimos essa dependência agora não a homens, não a mulheres, mas a Deus. E a partir daquele momento, do primeiro passo, humildade e quebrantamento, a gente começa a andar com mais liberdade espiritual. Consequentemente, vamos andar com mais liberdade emocional. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Talvez aqui essa noite, temos pessoas como eu, que decidiram transferir a Deus essa dependência para ser curada. Eu me lembro, meu Deus do céu, como foi difícil me desligar de um vício emocional, de uma cadeia de dependência. Como foi difícil, mas era o que eu via. Eu me lembro de amigos, homens e mulheres de Deus que me acompanharam, pessoas que queriam me ajudar, que disseram: Gláucia, você precisa romper com tudo isso. Eu tive que admitir minha dependência. Eu me lembro como eu era obcecada, como eu era dependente. Mas eu decidi transferir essa dependência ao Senhor. E eu percebo que muitas pessoas que tomaram essa decisão se tornaram pessoas livres. Livres. Entregaram a Deus essa dependência de alma, esses vícios, essas feridas, até vícios, né? Do cigarro, da bebida, das drogas, do remédio. Todos os vícios que você possa imaginar, lance sobre o Senhor, troque com Ele e diga: a partir de hoje eu vou depender do Senhor. O Senhor vai controlar a minha vida nisso. Inclusive, isso não significa ser passivo. Um detalhe bem interessante. Não quer dizer, porque até parece que a gente está ficando fraco, né? Eu vou entregar ao Senhor, estou fraquinha, né? Vou ficar aqui na minha, sem força, né? Eu estou aqui sem expectativa, e não é bem isso. Entendeu? Não é bem isso. Não é ser passivo, não é ficar sem fazer nada. Não é isso a proposta do Senhor, quando Ele fala de dependermos somente dEle. Porque nós temos que caminhar nessa linha, admitir, reconhecer que é dependente, que é viciado, ok? E principalmente que é impotente diante do problema que está vivendo. O primeiro passo é a regra de salvação para a nossa alma. Porque nós precisamos compreender: eu sou impotente diante da situação que eu estou vivendo. E por isso eu quero deixar claro o que eu assisti no domingo. Uma senhora, uma viúva, que viveu há 45 anos com seu marido, que viveram muito bem, um homem bom, e que de repente está fora do controle. Ela não pode ressuscitá-lo, ela não pode buscá-lo, ele não pode vir buscá-la, e ela agora está diante de um problema acima de uma situação humana, que é a morte. Eu fiquei até feliz porque ela
Ela conversou tanto com a gente, ficamos até 1h da manhã conversando com ela e ela dizendo, falando sobre a dor. Eu estou assim, estou arrebentada, destroçada, destruída. E é muito bom quando você começa a falar a verdade sobre a sua alma. Não, eu estou ótima. Não, eu vou vencer essa. Tudo posso naquele que me fortalece. Arrebentada, colocando religiosidade na dor. Em vez de reconhecer, eu preciso de ajuda nisso. Inclusive, eu quase não me deu nem vontade de sair de lá, apesar da gente estar muito cansado, mas só em perceber que ela queria conversar, né? A única maneira de nos libertarmos, na verdade, o único passo, o primeiro, é humildade. É a humildade para admitir, eu preciso de ajuda. Humildade e quebrantamento. Obrigada, Luísa. E só assim, eu me lembro quando eu estava debaixo desse vício, da codependência, quantas vezes eu tive que tomar uma decisão de romper com aquele relacionamento doentio que estava me aprisionando, mas quantas vezes eu desejei voltar para a lama, igual um vício mesmo, gente, igual um vício mesmo. Quantas vezes eu acordei pensando assim, eu vou hoje fazer tudo escondido, ninguém vai ver, eu vou lá, vou procurar essa pessoa, vou me humilhar para ela. E aí às vezes minha filha dizia, vigie o seu coração. Ela percebia, pequenininha, mas vigie o seu coração, estou percebendo aí que o diabo está querendo lhe usar, né? E eu ficava pensando todo dia, eu levo eles para a escola, e quando eu ficava sozinha, olha só o isolamento, quando eu ficava sozinha, eu dizia, eu vou voltar, ninguém vai saber, eu vou me humilhar. Meu Deus, era um vício, eu vou lá e ninguém vai saber. E eu me lembro que eu tinha tomado a decisão, meus pastores estavam me acompanhando, e eu tinha tomado uma decisão de entregar esse problema ao Senhor, esse vício, essa codependência. E eu me lembro que um dia eu estava caminhando na rua, eu estava decidida a quebrar, a destruir todo o processo que eu estava caminhando de libertação. E quando eu estava caminhando na rua, o Senhor me exortou, até porque eu já tinha dado a Ele a minha vida. Eu não estou falando aqui, gente, de pessoas ímpias, não. Estou falando de uma crente que precisou romper com prisões emocionais profundas. Porque às vezes você está pensando que isso aqui é só para descrente. Eu estou falando para pessoas cristãs que ainda não tiveram a capacidade de entregar pecados ocultos, de entregar coisas horríveis a Jesus. Horríveis, e o pior, que só a pessoa sabe. E eu me lembro que eu caminhando ali, eram umas 10 horas da manhã, 9h30 para 10 horas da manhã. O Senhor me chamou a atenção, me exortou. Eu ouvi a voz de Deus me exortando. Não havia ninguém na rua, mas eu estava decidida a fazer algo errado, a jogar fora todas as minhas conquistas até aquele momento. E o Senhor ministrou ao meu coração, perguntou se o que eu estava fazendo, se era voltar ao vômito. E eu parei, sentei numa calçada, chorei. Eu disse, Senhor, volta para casa. Para a glória de Deus, o Senhor venceu.
Voltei para casa e chamei meus pastores e confessei para eles a minha fraqueza. Disse: eu quase fiz besteira, eu quase voltei atrás das decisões de cura. E eles oraram por mim, glorificaram a Deus por eu não ter caído, né? E oramos juntos. Eles disseram: tem paciência com você mesma, você precisa ser perseverante na sua cura, não é imediato, não é de uma hora para outra. Mas eu já estava caminhando para a minha libertação, graças a Deus. E é assim que nós começamos a vencer. Nós nos submetemos ao Senhor. E eu tenho certeza que eu não sou aqui a privilegiada. Todo ser humano, na hora que vai voltar para o lixo, que vai voltar para o vício, Deus fala conosco. Deus fala na nossa consciência: não faça isso. Eu tenho certeza que Deus fala com todo ser humano: o que você está fazendo está errado. Eu tenho certeza que há um momento de reflexão. Então, quando você diz: eu vou me submeter ao Senhor, à vontade de Deus, e vou alcançar a plenitude daquilo que eu fui criada, para aquilo que eu fui criada, aí você começa a ser levada pelo Espírito ao seu destino profético. Meu Deus, o que seria de mim, o que seria de vocês, sem uma tomada de decisão? De pegar a sua vida e dizer: Senhor, controla tudo. Controla tudo. Então, o primeiro passo, ele deixa claro, isso é muito importante, isso é perigoso, e isso não é bom para a nossa alma, porque a nossa alma vai ter que admitir nossa impotência. Eu sou impotente. E admitir que a nossa vida está desgovernada. Admitir que isso não é fácil, porque não é. Mas apesar do sofrimento que a gente vai passar, dentro do primeiro passo de reconhecer, descobrir que não tem condições, não tem capacidade de prosseguir sem o Senhor. Engraçado, irmãos. É difícil, né? A gente entregar, mesmo está dando tudo errado. Sofrimento pela canela, como diz Maranhão. Sofrimento, mas se entregue para o Senhor. Vou pensar. Falei com uma moça recentemente, evangelizando ela, e eu falei exatamente isso. A pessoa que está tendo umas experiências com demônios, né? Estava dormindo e viu um vulto correndo de um lado e de outro. Depois que o vulto correu, ela desmaiou, ficou morta no chão. Pegaram ela, juntaram, botaram na cama. Aí eu fui falar para ela sobre Jesus: entrega a tua vida. Eu vou pensar. Cara, que louco, né? Mas é porque é difícil, mesmo estando nós sofrendo. É difícil abrir mão do nosso controle. É difícil confiar. Na verdade, é impossível. Né? Nós sabemos no primeiro passo também, acho que é no segundo passo, que fala que é impossível ser cristão. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Mas nós precisamos confiar, entregar isso ao Senhor. Amém, queridos? Podemos experimentar
Inclusive, eu também estou vendo essa experiência com algumas pessoas e eu passei por isso. Nós podemos experimentar no momento, né, que você entrega. Ok, eu estou passando um problema seríssimo, e eu decidi descansar no Senhor. Meu Deus do céu. Só que, inclusive, eu tenho até alternativa de agir. Eu tenho até alternativa. Eu posso fazer um negócio ali, acolá, e eu vou dar um jeitinho naquele negócio. Mas eu entreguei ao Senhor. O que nós vamos experimentar de confusão interior, sim ou não? Meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que essa decisão é certa? Será que eu tenho que ficar quieto mesmo? E o que é esperar no Senhor, meu Deus? O que é esperar no Senhor? Então eu estou conhecendo inclusive pessoas que estão tendo uma reeducação emocional, que é lá no 9º passo. E as pessoas que estão passando pelo processo de reeducação emocional, de como responder corretamente às emoções, porque já está viciado em responder errado. Até comentei no sábado no GARP, né, sobre o mecanismo de defesa, por exemplo, os coléricos que têm um mecanismo de defesa ataque. Quando você critica quem usa o mecanismo de defesa chamado ataque, aí você critica, olha, isso que você está fazendo está errado. Qual é a resposta de quem usa o mecanismo de defesa ataque? E tu? Então tu já cala aquela pessoa que queria te ajudar a mudar. Então quem já foi acostumado, né? Eu tenho 47 anos. Se eu já estou acostumada a falar e tu, 47 anos, não vamos mais dizer 40 anos, é fácil eu parar de falar isso? Não é fácil. Não é fácil. E a proposta é reeducar a alma. E um dos pontos é não responder, silenciar. Isso gera uma confusão interior. Isso gera um distúrbio, uma tristeza, insônia, levar desaforo para casa. Mas qual é o primeiro passo? Humildade e quebrantamento. Para quem não tem costume de ser humilde, irmãos, é morte certa. Pode pegar uma cruz bem ali que eu estou indo agora lá, vou ser crucificado, porque me calar diante de uma injúria, de uma injustiça, entregar a minha justiça para que outro pise, não, sim, esse é o chamado. E às vezes nós estamos tão viciados em ser boçais, que até na brincadeira, né? O outro fala assim para você, por que tu não muda nisso? E tu, por que tu não muda? Meu Deus, o cara só brincou. Tu podia mudar nisso. E tu, meu Deus, e não está brigando não, é só corrigindo aqui rapidinho. Lembra Guilherme? Não queria nem falar, mas vou falar. Guilherme, a gente estava conversando dentro do carro. E aí a gente conversando na boa, ele me exortou. Por que tu não faz não sei o quê? E tu? Ele disse, então encerrou a conversa. Eu, não, pode continuar. Ele, não, tu já acabou com a conversa. Fiquei morta de vergonha. Não, a gente pode continuar. Não, tu já acabou a conversa. Quando tu me disse, e tu? E pior que pessoas que têm essa síndrome do ataque, porque é falta de humildade e quebrantamento, de ouvir uma correção, de ouvir uma exortação, principalmente pelo maridão, pela esposinha, né? E já solta, é como diz ele, o chicote da Mulher Maravilha, né? Já está no ponto. E aí a conversa acaba bem ali, porque não tem mais o que discutir com o soberbo, com o arrogante.
ok? A gente fica chocado quando as pessoas não têm humildade nem quebrantamento. O que vamos falar? Como continuar a conversa? Ainda bem que a gente estava só brincando, conversando na boa. Aí ele disse, por que tu não falou assim? Falei, e aí eu já tinha estragado tudo, eu disse, tá bom, deixa para a próxima. Mas é chato, porque a gente começa a perceber como a gente precisa mudar e reeducar nossas respostas emocionais. Então, Jesus vai entrar e vai quebrar tudo. Essa é a verdade. E quando nós tratamos de humildade, irmãos, ninguém fala de humildade como Jesus. Ninguém, na verdade, é humilde de coração como Jesus. Ninguém sabe mais o que é ser esmagado, sendo Deus, como Jesus. Ninguém sabe. Então as pessoas, quando elas começam a entregar suas crises a Jesus, entregar suas crises à humildade, elas vão ter pensamentos e sentimentos de crises profundas. Porque as respostas que elas davam, elas vão renunciar, abrir mão. São reações normais às fortes lutas interiores pelas quais passamos, né? São reações normais. Alguém me procurou e disse, pastor, eu estou sem saber como responder o meu marido. A minha vida inteira foi responder meu marido. A minha vida inteira foi dar patada. E agora eu me calo. E ele já estava codependente das minhas patadas. Então ele me dava também patada. Agora quando ele me dá patada, eu fico igual uma imbecil. Falei, não está igual imbecil não, minha filha. Mas eu fico, parece que eu estou vazia, eu não estou sabendo responder mais, eu estou tendo crise. Exatamente. Exatamente. Esse é o processo da libertação. Quando você não sabe mais ter o controle da coisa. E às vezes, esses conflitos só aumentam, né? Só aumentam quando você começa a não saber mais como lidar com a situação, não saber mais responder à altura, né? Não saber mais lidar com isso, e aí, não, mas isso vai melhorar, e aí, às vezes só aumenta a crise. E o Senhor diz, só assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Uau! Porém, se perseverarmos, amém? Chegaremos a experimentar saúde emocional. Quantos podem dar glória a Deus? Gente, ou frase bonita. É alguém que você conhece e diz assim, fulano tem saúde emocional. Fulano é saudável, é muito bom estar perto dele, é muito bom estar perto dela. Conversei com uma senhora ontem, bruta, arrogante, mas como todos nós, né? A gente é bruto e arrogante, mas não gosta de nenhum arrogante, sim ou não? Ah, ninguém gosta de arrogante, mas é. E ela falou assim, eu não dou resposta na lata, quando eu percebo que a pessoa falou humildemente, ou seja, não falou porque, com pretensão de me ofender, mas se falou para me ofender, leva. E eu olhando assim, quando eu me retirei de perto dessa pessoa, eu conversei com ela pelo menos meia hora. Ela falou as loucuras dela. Quando eu saí de perto da pessoa, eu estava doente emocional. Eu estava doente. Eu fiquei sentindo que alguém me arrancou algo. E aí, eu compartilhei com o Guilherme, eu disse, negócio ruim.
Ficou um negocinho ruim aqui. Será o que foi? Eu me lembrei. Foi as relações. Os diálogos pesados, né? Arrogantes. Pessoas arrogantes são muito pesadas. Pessoas orgulhosas são muito pesadas. Pessoas egoístas são muito pesadas. Você fica assim meio oprimido com essas pessoas. Meu Deus, que coisa ruim. Tomara que vá embora logo, né? Meu Deus do céu. Precisamos alcançar, experimentar a saúde emocional. Consequentemente, a espiritual. E a proposta de Deus, no primeiro passo, é nos conduzir a isso. Amém? Não tem nada mais bonito do que nós, no nosso caso aqui, como pastores, discipuladores, discipularmos pessoas humildes. Às vezes a pessoa errou feio mesmo, né? Errou feio. Quantas vezes eu peguei discípulos nossos assim, que errou feio e eu vou no ponto para surrar. Vai ouvir. E aí a pessoa vem toda desarmada, vem toda humilde, quebrantada. Desarma a gente. Porque diante de um humilde não tem arrogante. A arrogância, ela perde o valor, ela perde a expressão. Quantas vezes eu disse, eu vou falar e não sei o que vai dar aqui, nada. A pessoa veio, pastora, eu sei que eu errei, me perdoe profundamente, eu estou errado. Meu Deus, acabou ali. Não tem como você dar continuidade, nem brigar. Então, o primeiro passo é reconhecer. E reconhecer, queridos, é humildade e quebrantamento. Humildade para reconhecer que precisamos de um Salvador. Humildade para reconhecer que precisamos de ajuda. Amém? Às vezes chegar, né? Nós temos aqui um casal de pastores, está aqui nos acompanhando. Um pastor chegar a pedir ajuda para outro pastor, ele tem que ser humilde. Dizer assim, olha, eu estou precisando da tua ajuda. Porque às vezes a religião, ela nos engana. Ela nos dá um título de quem é o dono do céu e é mentira. Todos nós aqui precisamos ser discipulados. Todos. Nós somos discipulados. O pastor pregou isso domingo. Nós temos pastores que puxam a nossa orelha, que nos chamam a atenção. Então, realmente, nós precisamos ter humildade e é necessário para pedir ajuda. Isso é fantástico. E quebrantamento, pastor, o que seria quebrantamento aqui? Quebrantamento é quebrantar o egoísmo, quebrantar o individualismo, quebrantar a insensibilidade, que é o orgulho, quebrantar a autossuficiência. Amém, irmãos? Isso é quebrantar. Quebrantar é deixar fraco, amolecido. Amém? Deixar apto para um novo ensino. E eu quero encerrar em Lucas capítulo 9. Porque a proposta de Jesus, ela é muito dura para o orgulhoso. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23.
Eu me lembro, talvez você também se lembre, de uma geração, né? Uma geração aí que hoje deve estar com seus 100 anos de idade, ou seja, uma geração ou duas antes da gente, né? Basicamente quase duas, né? E que as pessoas diziam assim, minha palavra não muda. Nessa lei eu nasci, nessa lei eu vou morrer. Alguém já ouviu essa frase? A galera aí dos 100 anos, né? Era um povo que dizia que não mudava de ideia, não mudava de pensamento, não mudava de religião. Não mudava. Eu fui ensinada assim. Já está morto, né? Porque a lei mata mesmo. Então nós vamos observar aí a proposta de Jesus aqui para a galera aí dessa lei que nasceu nessa lei, vai morrer na lei. Vamos lá. Lucas 9, 23. Dizia então diante de todos: o que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Os outros versículos são lindos, são fabulosos. Vamos ficar só nesse aqui para nós concluirmos isso. Seguir a Jesus é difícil, meus queridos, sabe por quê? Exige de nós uma conversão. Convergir é mudar. Exige de nós mudança, não adianta. Você pode ser quem for. Você, se Sarney se convertesse, que eu acho até difícil, mas nada é impossível para Deus. Mas se Sarney se convertesse, ainda está vivo, tem esperança. Se ele se convertesse, ele tinha que mudar. Ele tinha que mudar, não importa que ele seja isso, que ele tenha sido aquilo, que ele já ensinou, que ele é doutor, honoris causa, que ele tem títulos. O que importa é que ele teria que negar tudo. Negar a si mesmo. Negar suas glórias, suas honras, seus orgulhos, suas arrogâncias, suas soberbas. Tudo aquilo que para Deus é lixo, como disse Paulo. É uma conversão. É por isso que a gente diz assim, quando eu me converti, né? É uma conversão. Eu ouvi uma senhora, a senhora que falou comigo, né, naquele nível assim, deu uma frase, uma senhora de idade, e ela me lançou uma frase muito interessante. Ela disse: fulano disse que não ia mudar, que não mudava de ideia, não mudava a palavra dele. E eu disse a ele: por acaso a tua palavra é a palavra de Deus? Falei: gostei dessa. Só tem uma palavra que não muda, é a de Deus. Mas eu e você, Jesus propôs: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Seguir a Jesus exige de nós uma conversão. E humildade para andar com Ele. Amém, queridos? E eu proponho a vocês, se está andando com Jesus, tudo na nossa vida vai mudar. E eu não estou dizendo que vai andar para melhor não, hein? Nem tudo vai ser melhor. Nem tudo vai ser melhor. A proposta dele não é melhor, é negar a si mesmo. Para nós isso vai ser uma ruína. Uma ruína. Negar a nós mesmos vai ser algo difícil, mas essa é a proposta para que o propósito dele se cumpra. É um vaso, né? É um vaso esvaziado que ele vai encher. Essa é a verdade. Isso é negar a si mesmo. Agora sim, como disse Deus a Paulo, Jesus a Paulo: a minha graça te basta.
São coisas que às vezes Ele nem vai melhorar para que a graça dele se cumpra, se estabeleça na nossa vida. Amém? Isso é muito sério. Se você estiver precisando de ajuda, peça. Não dá para ser orgulhoso diante da crise, principalmente nesse momento de pandemia. Quantas pessoas estão sozinhas, isoladas, depressivas, porque o Covid gera depressão. Se alguém tem sintomas, sobreviveu, mas recebeu sequelas, uma delas é a depressão. Então imaginemos quantas pessoas depressivas, isoladas, e nós estamos vendo as pessoas, o comércio fechando, o dinheiro está desaparecendo. Está precisando de ajuda, peça. Pedir ajuda é sinal de humildade. Amém, queridos? Amém? Então se dirija a Jesus e fale com Ele sobre isso. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Admita a sua impotência. Diga para Ele que você não pode fazer nada. Diga a Ele, Senhor, eu não posso fazer nada. Eu já quebrei demais minha cara, agindo por mim mesmo. Diga para Ele, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Desse passo nessa noite, desse passo de humildade e quebrantamento, eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Minha vida está desgovernada. Senhor, nós oramos nesse instante, clamamos. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor Jesus. Nos humilhamos em Tua presença e dizemos ao Senhor, nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. O que ainda não entregamos por ignorância, ou talvez por falta de conhecimento ou de reconhecimento, nos ajuda a entregar. Eu te rogo nessa hora, Senhor. Eu te rogo nessa hora, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Queremos hoje nos levantar dando esse passo, o passo da humildade e do quebrantamento diante de Ti, Senhor. Negando-nos a nós mesmos, tomando a nossa cruz e Te seguindo. Ajuda-nos, Senhor. Não temos o controle da nossa vida, não temos o controle das circunstâncias da vida. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece agora, Senhor. Não sabemos o futuro, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então nos apegamos a Ti nessa hora. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Somos impotentes. É o que eu te oro nesse instante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda. Aleluia.